nossos trabalhos, vou precisar dar alguns avisos rotineiros. Convidar todos vocês para a reunião de estudos que acontece nas terças-feiras às 7h30. Todos estão convidados. A gente discute alguns livros da doutrina espírita e é um momento muito importante para que a gente se integre mais sobre o sentido dessa dúvida tão fantástica, né? Nas sextas-feiras são as reuniões doutrinárias e no terceiro sábado de cada mês nós fazemos a entrega de cestas básicas para famílias carentes aqui da comunidade. Quem tiver interesse em participar do ano da cesta básica, fica à vontade, é sempre bem-vindo a gente compartilhar esse pão material. Mas quem não puder trazer uma cesta básica, quiser doar 1 quilo de alimento, é a nossa campanha de 1 quilo, tem uma cestinha ali logo na entrada. Quem quiser pode trazer 1 quilo, a gente vai pegando 1 quilo de uma pessoa, 1 quilo de outra, e a gente vai montando novas cestas. Quanto mais alimento, mais gente sendo acolhida e assistida. Para início dos trabalhos, vamos convidar nossa irmã Ana Mia para a leitura preparatória do Pão Nosso, a lição 162, Manifestações Espirituais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos templos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores da evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que se dispõe. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume à aquisição de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima e intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor. E entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados nas perspectivas de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam o esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre Glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual, todavia, quem possua faculdade humilde não se despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais, conforme o capricho humano, mas, sim, de acordo com a utilidade geral. E para a leitura e para a prece inicial, nós convidamos nosso irmão Alcides. Querido Jesus, cansado do trabalhador da seara do nosso
conhece a fragilidade de cada um ainda na caminhada. Contamina-nos com teu amor, Senhor. Estudando hoje o Consolador prometido por ti, cumprido. Tirando-nos o véu da ignorância. Explicando o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui para onde vamos. Grande Jesus, ainda é o véu da ignorância que acomete a nossa alma na caminhada. É nesse propósito que encontramos nesse momento, nesta comunhão de amor, para beber do teus ensinamentos libertador. Que estas vibrações de amor, Jesus, deste ambiente atinja tantos corações aflitos, clamando o teu auxílio e a tua misericórdia. Que o palestrante da noite possa, Senhor, ser intuído, tocando as nossas dúvidas, as nossas indiferenças, e possamos transformar na noite de hoje num banquete de luz e de aprendizado, e que possamos voltar aos nossos lares muito mais fortalecidos para a luta do dia a dia em busca, Senhor, da perfeição tão ensinada por Ti. Que Jesus nos abençoe. E para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não por atender debaixo do alqueire, item 17, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, vamos convidar nossa irmã Angélica. Boa noite. Boa noite. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome com mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque, olha, que grande é o vosso galardão no céu. Porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. E chamando a si o povo com seus discípulos, diz-lhes: se alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. Mas o que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salvará-a. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso acrescenta: tome a sua cruz aquele que não quiser seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação.
Mas para o que sacrifica os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Assim seja. E agora, com imensa alegria, que nós acolhemos aqui na nossa casa o nosso trabalhador, Luiz Antônio. Ele não é um convidado, ele é um trabalhador da casa. E ele vai falar sobre um tema extremamente importante, a influência dos espíritos em nossas vidas. Luiz, já sabe todo o protocolo, a casa fica à vontade. Bem, gente, boa noite. Vamos rogar a Jesus que possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa tirar um proveito importante, saudável, nesses breves instantes em que, reunidos em nome de Jesus, estudaremos sobre os seus exemplos, a sua vida, as suas orientações. E o tema em questão é a influência dos espíritos em nossas vidas. Nem só esse tema já arrepia, né? Meu Deus, os espíritos. Aí, para que a gente possa entender, começar a nortear uma ideia de como esses supostos espíritos podem influenciar as nossas vidas, convém que a gente entenda sobre a vida. Olha, a influência dos espíritos sobre as nossas vidas, convém entender a vida e os espíritos. A influência cultural religiosa nos diz que os espíritos são sobrenaturais. Os espíritos são assombrações, são almas penadas. Então, uma informação como essa, imagine agora a nossa vida ser influenciada por seres, né, de outro mundo. E as pessoas a quem amamos enquanto estão no corpo. Se saírem do corpo, a gente se apavora. Então veja que é necessário, é urgente que a gente possa entender essa natureza. Então a vida, ela é estabelecida de uma forma e ela não se modifica. A vida é uma só. Como é que se dá isso? Então aquela pessoa morre o corpo e ela agora se transforma em um ser sobrenatural. Como isso se dá? O que foi que transformou aquela pessoa que conviveu conosco, que amamos, mas que agora a gente entrega a Deus? Veja que tudo isso é uma ingenuidade nossa para lidar com a coisa que mais importa, o Espírito. A mensagem lida aqui, gente, é um texto de uma fala de Jesus. E quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Opa, esse Jesus é meio torturador, né? Olha só, quem quiser seguir ele tem que carregar a cruz. E a gente fica sonhando com a vida fácil. A gente conspira, como a gente sofre, né? Por conta de que a facilidade se não nos rodear. Bem, mas essa não é a orientação de Jesus. E quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Opa, para ganhar a vida eu tenho que perder a minha vida? Que história é essa? O que é que Jesus está querendo dizer com isso? E quem perder a vida por amor a mim e ao Evangelho, ganhará. Bem, isso não é tão difícil de entender, né? Basta que eu sacrifique a minha vida, essa vida material, para que eu ganhe a vida espiritual. E eu devo sacrificar a minha vida. Como é que eu vou sacrificar a minha vida? É lutando contra as minhas más inclinações, contra os meus vícios, contra a violência, contra a injustiça. E veja que é uma luta íntima, não é uma
com o outro como a gente sonha e executa, infelizmente. Então, se a gente agora, então veja só, a promessa de Jesus é na vida futura, ele não prometeu nada nessa vida, ele me disse que eu tenho que perder essa vida para ganhar a vida do Espírito. Então a proposta de Jesus é uma proposta que direciona aquele adepto de sua proposta existencial em uma vida espiritual. Isso deve ser lúcido para nós, isso deve ser claro, nítido. Aí, essa vida, mas então que vida é essa? O corpo morre, a vida acaba, continua, e como é que continua se o corpo, se a gente enterrou e agora como é que vai ser? Porque a gente só concebe a vida no corpo. Mas aí veja só, a química, ela é extraordinária. A química, ela faz o seguinte, olha, o hidrogênio e o oxigênio estão na atmosfera, mas a gente não consegue ver, mas eles estão. E é só pegar 2 hidrogênios e 1 oxigênio, se agregar, vira líquido, vira água. Aí a gente pode agora sentir, pegar. E a água é um elemento que é necessário para a nossa vida. Se a gente ficar algum tempo sem beber água, a gente vai hidratar, desidratar e pode vir a óbito. Então é necessário para a manutenção da vida. Mas ela surge no momento em que 2 elementos da atmosfera. E aí veja só, a química então agora, ao invés de 2 hidrogênios e 1 oxigênio, se ele pegar o hidrogênio e o enxofre e pegar 4 oxigênio, agora ele transforma esse líquido em um ácido sulfúrico, o mais corrosivo ácido, que se a gente ingerir, a gente morre. E se a gente colocar no mesmo recipiente os 2 líquidos, ninguém consegue descobrir qual é a água, qual é o ácido sulfúrico. Aí se a gente pega essa água, que foi a junção do hidrogênio com o oxigênio, e a gente bota no congelador, ele vira sólido, ele muda o seu estado. E se a gente pegar esse estado sólido e colocar em uma temperatura, colocar no fogo, o fogo, quando alcançar 100 graus, vai fazer com que esses elementos se desagreguem. E aí o hidrogênio e o oxigênio voltam para a atmosfera. A gente diz, secou a água. E a água foi para onde então? Voltou para a atmosfera, não deixou de existir. Continua na atmosfera o hidrogênio e o oxigênio. É só agregar de novo, virar água. E a gente manuseia isso, brinca com isso. O ácido sulfúrico, que é a junção do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio, ele, quando se agrega, os 3, eles ficam com uma temperatura de próximo de 40 graus. Se eu colocar um pouco de água, ela vai entrar em erupção, ela vai borbulhar, vai chegar a 100 graus na junção desses elementos. E aqui, gente, olha, tem vírus, bactérias e fungos. Se a gente pegar uma lupa enorme aqui, a gente vai ver eles aqui, trabalhando para a manutenção da vida deles. Um vírus, recentemente, parou o mundo, porque os vírus influenciam em nossa vida e a gente adoece e até morre por conta das influências desses elementos. Mas isso é real e a gente acredita, mas se falar no espírito, aí não. Aí é duro de aceitar. Então a gente precisa agora entender esse processo.
A vida é a mesma, em condições diferentes. Na questão 23, estudando sobre espírito e matéria, Allan Kardec pergunta: o que é o espírito? Ele não estava falando do espírito nosso. É tanto que o estudo se dá pelo espírito em letra maiúscula, melhor dizendo, minúscula, espírito com letra minúscula. E os espíritos então superiores vão responder a ele, dizendo que o espírito é o princípio inteligente do universo. O espírito é o princípio inteligente do universo. Na questão seguinte, Allan Kardec, nesse diálogo com os espíritos, então pergunta: e qual a natureza íntima do espírito? Olha aí, de que natureza é ela? É esse espírito, esse ser, que é isso que é o X da questão. Porque para nós é um ser de outro mundo, fora da natureza. Qual é de fato a natureza íntima dos espíritos? E os espíritos vão dizer que nós não temos linguagem para que eles possam expressar a natureza do espírito. Para vós não é nada, porque não é palpável, mas para nós é alguma coisa, porque o nada não existe. O nada é alguma coisa. Olha aí, agora a gente já precisa entender esse processo. Porque, veja só, a gente precisa trazer essa realidade agora, né? Olha, esses elementos que se agregam, que transformam em outras coisas, isso está na natureza. Isso é natural, isso não é sobrenatural, isso é natural. Por que de repente, quando eu penso alguma coisa, eu posso ter uma taquicardia, eu posso ter uma ansiedade, uma dor no estômago, eu posso me desajustar? Não é justamente esse vínculo. Olha só agora como a gente precisa entender esse espírito que está em uma condição diferente. Não é uma questão vaporosa, como os elementos, como o hidrogênio, como o oxigênio. Não, é a matéria quintessenciada. A quinta elevação da matéria é uma matéria ainda mais sutil, porque a física quântica, ela nos prova que a energia é um tipo de matéria descondensada. Olha, a gente sabe que tem energia aqui. Ligou o bocal, acendeu a luz, mas a gente não viu isso. Pega no fio que você vai sentir. Então você vai perceber que ali está a energia, mas você não está vendo. Mas por que a nossa exigência é apenas com os espíritos? Veja como isso precisa ser alterado em nós. E isso é o mal trazido lá desde o início, quando a humanidade começou a formar as suas crenças, e que ainda com teimosia as religiões mais tradicionais não permitem o estudo aberto, porque isso é o futuro da humanidade, gente. Ninguém poderá ser feliz sem entender a naturalidade da vida do espírito, porque nós somos espíritos. E estamos materializados como a água que foi para o congelador. Mas só que esse corpo, ele vai se decompor. A gente imagina que as pessoas são os corpos, mas por que a gente não guarda o corpo do filho, da mãe, do pai, de alguém que a gente ama? Por que a gente não guarda o corpo? Não é o corpo que é a vida? Por que a gente então enterra? E por que Jesus disse que o corpo para nada serve e é o espírito que vive? A gente precisa parar para analisar todas essas questões, para que a gente possa entender a influência dos espíritos em nossas vidas. Aí veja só, as religiões mais tradicionais resistem a isso, né? E acusam até a doutrina espírita de não ser cristã porque falam com os mortos.
Mas lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, diz o texto que Jesus chegou em Gazareno e desce da barca. E quando ele desce da barca, vai um gazareno, uma pessoa que habitava nessa cidade, que era um homem que era possuído por um espírito imundo. A Bíblia diz isso. Peraí, então pode um espírito interferir na vida assim? Bem, está na Bíblia. E aí ele diz: ó Jesus, filho de Davi, que queres comigo? Ele já viu a autoridade de Jesus. Ele percebia que Jesus tinha uma autoridade. E sabe o que é que o texto vai dizer? Que as pessoas acorrentavam ele. Ele morava nos cemitérios e as pessoas amarravam, acorrentavam e ele quebrava as correntes. Está lá na Bíblia. E Jesus, portanto, tendo autoridade moral, olha só, a autoridade moral. O que é isso, gente? O que é essa autoridade moral? Será que é porque, bem, a gente imagina quando a gente entra numa religião que a gente tem essa autoridade, né? E Jesus pertencia a que religião? Porque foram os religiosos que mataram Jesus. Que autoridade era essa? Olha como a gente precisa entender agora a vida. Agora o nosso pensar, a nossa decisão, o nosso sentir. E aí, o texto evangélico vai dizer que o homem se dirigiu assim a Jesus, né? Não me tire da terra. O texto diz, porque Jesus dizia, saia deste homem espírito imundo. Mas Jesus o interroga, qual o seu nome? Olha, gente, os espíritos têm nome, né? Qual o seu nome? E ele diz, Legião, porque somos muitos. Aí o texto errado, olha, gente, está errado na Bíblia. Porque o texto diz assim, que o Espírito disse, eu saio daqui, mas deixa eu habitar os porcos. Aí tinha uma manada de porcos, e esses espíritos que disseram, meu nome é Legião, porque somos muito, foram para uma manada de 2.000 porcos, que caíram no abismo, morrendo afogados no mar. Aí a doutrina espírita veio explicar, porque a doutrina espírita é um estudo, é uma ciência de estudo que comprova que nenhum espírito pode entrar em um animal, não pode entrar em uma pessoa, porque o meu corpo já tem eu, que sou espírito. Como é que outro espírito pode entrar aqui? E sabe como é que o meu corpo, o meu espírito, eu espírito entrei neste corpo? Eu tive que do plano espiritual ser descondensado, entrar em um processo reencarnatório, ser descondensado, virar uma célula, perder a minha consciência, por isso que a gente não lembra o que a gente fez, e aí fui alojado no ventre de minha mãe. Na hora da relação sexual, os espíritos estavam lá, olha, gente, magnetizando o espermatozoide, aquele espermatozoide que eu precisava. E quando o espermatozoide atinge o óvulo, que vira um ovo, o espírito aí se aloja e constrói o corpo agora é direcionado pela vibração do espírito. Por isso que um espermatozoide que ganhou uma corrida de milhões gera um corpo doente, um corpo deficiente, um cego, um surdo, um aleijado. Bem, mas ele não foi a melhor, não trazia a carga genética dos gametas, o melhor dele, porque ele venceu uma corrida de bilhões. Mas quem vai construir o corpo é o espírito, que vai se alojar a esse óvulo que vai se tornar um ovo. Então isso precisa ser uma realidade para nós, porque aí a gente passa a entender todo o processo de Jesus, porque os ensinos de Jesus
nos convida sempre a ter paciência, ser tolerante, amar, perdoar, que isso parece uma coisa de fraco. Como é que eu vou perdoar quem me ofende? Aí ganha agora, quando a gente compreende a vida do Espírito, o porquê eu preciso lutar contra mim mesmo, para me melhorar, para mudar as minhas más inclinações, para me tornar um espírito melhor, consciente, responsável, moralizado. Mas ele, a partir da questão 96, Allan Kardec vai estudar a escala espírita e vai nos dizer que existem 3 ordens dos espíritos. Primeira ordem, os espíritos puros, os espíritos perfeitos, os espíritos crísticos. Olha, os crísticos não existe só um, não é só Jesus, é uma ordem. Não existe 4 trilhões de espíritos, um número infinito de espíritos iguais a Jesus. Por isso que Jesus dizia: podereis fazer tudo o que eu faço e até mais, porque nós nos tornaremos espíritos como Jesus um dia. Só que não será muito rápido. Não é só tomar um passe, não é só ser um palestrante espírita, ser um médium espírita. É a transformação íntima na vivência, no dia a dia, quando a gente muda o pensamento, quando a gente deixa de ter paixões, vícios. Esse é um espírito de primeira ordem. De segunda ordem, os bons espíritos. São espíritos que já venceram a matéria, mas eles são de 4 classes. É bem interessante, gente. Veja só, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, eles são espíritos bons, são espíritos de segunda ordem. Mas os espíritos de segunda ordem, eles são espíritos benevolentes. Espíritos benevolentes é que faz o bem. Mas ele está na classe mais inferior dos espíritos bons. Fazer o bem, para eles, não é nada. É uma coisa, olha, que está lá embaixo. Veja o nosso estágio, para nós é tão difícil, né? Aí são os benevolentes, os instruídos, aí são aqueles que têm conhecimento, depois os que têm sabedoria, que é bem diferente. Ter sabedoria aí agora se tem uma consciência. Aquele que tem sabedoria sabe decidir, sabe o momento certo de agir, de falar, de aconselhar, para depois vir os superiores. Então os benevolentes estão abaixo dos instrutivos, que estão abaixo dos de sabedoria, que estão abaixo dos superiores. São as classes apresentadas por Allan Kardec, para que depois aí, quando a gente passar dessa classe superior, a gente possa entrar na ordem dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos. E os espíritos imperfeitos, que somos nós, são de 5 classes. E aí são os espíritos maus, os espíritos pseudo-sábios. Os pseudo-sábios são os que mais estão no nosso meio, né? Os pseudo-sábios são os espíritos que imaginam que eles sabem tudo. E é impressionante como a gente imagina que sabe tudo, né? Quando a gente vai discutir uma coisa, não quer que ninguém fale. A gente quer ter razão. Olha, eu estou que não. Aí é caso de morte. Denotando ainda muito vivo isso no nosso estágio, que somos pseudo-sábios. Aí existem os neutros, os batedores, os zombeteiros. E como os espíritos interferem em nossa vida? Pelo nosso pensamento. Então há uma vibração. Olha, os elementos fluídicos que isso é demonstrado. Então quando eu penso, eu imito uma vibração. Isso, quem disse isso? Quem diz isso é a internet, que é exatamente isso. Olha, eu pego aqui, fotografo e mando para alguém que pode estar
E a pessoa vai materializar, vai receber isso. E como aquilo que foi materializado, uma imagem aqui, que eu fotografei, chegou em outro país, e a pessoa pode imprimir, pode fazer um outdoor, pode fazer o que quiser com aquilo. Olha, isso é matéria, gente. Mas como é que chegou lá instantaneamente? Agora imagine a força do sentimento. Aquilo que Jesus dizia: o que queres que eu faça? Era preciso que a pessoa dissesse a ele. Ele não fazia sem a pessoa dizer o que queria. E aí justificava: tua fé te curou. Não era milagre, embora a gente imagina, e infelizmente a gente transformou Jesus em um milagreiro. Porque se acreditarmos no milagre, a gente não acredita no processo de progresso. A gente não acredita nessa escala evolutiva dos espíritos. Então Jesus é aquele cara que é o Filho de Deus. Olha, Jesus é o Filho predileto de Deus. Então nós precisamos amadurecer para que a gente possa entender a nossa vida. Tem um livro muito bonito do Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. Ele, no ano em que ele lançou esse livro, ele esteve em Campo do Brito e fez um seminário sobre essa obra linda, Uma Razão para Viver. Mas tem uma história muito bonita nessa obra, que é Os Pistoleiros do Além. O Richard Simonetti é maravilhoso. E aí ele vai dizer que existia uma encruzilhada. Na encruzilhada, 4 casas. E um dos moradores, quando levantou pela manhã para ir no trabalho, aí viu uma vela acesa e uma garrafa de cachaça na encruzilhada. Aí sorriu para aquela cena e disse: nossa, esses brasileiros são incríveis. É cada tipo de crença, é cada comportamento ainda que a gente faz. E foi tranquilo, sorridente para o seu compromisso de trabalho. Logo depois, o outro morador, quando ia sair de casa que viu, disse: vixe, meu Deus do céu, agora me arrepiei. Olha, isso aí foi alguém que botou um despacho para me acabar. Quer acabar com minha vida. Aí foi para o trabalho, passou mal, teve sudorese, suou o dia todo, teve ataque do coração, passou mal, só pensando: quem foi, meu Deus, que fez aquela macumba para mim? Outro, quando chegou lá, que viu aquilo, se benzeu, voltou para casa, passou um banho de incenso, se ajoelhou, fez uma oração e disse: agora eu posso ir. E aí seguiu para o trabalho. Já o outro, quando viu aquilo, disse: quem vai ficar aqui? Pegou a mulher, entrou no carro e viajou para fora da cidade. Aí o Richard Simonetti nos convida a entendermos como as coisas acontecem. É preciso, gente, entender que o Espírito não pode tudo, não sabe tudo. E Jesus disse isso: não acrediteis em tudo que dizem os Espíritos. Primeiro verificai se eles vêm de Deus. Olha, gente, uma pessoa que não paga o que compra, pincha, suja, calunia, mente, essa pessoa morrendo, que espírito é que ele vai ser? O mesmo. A morte do corpo não interfere em nada. Ninguém passa a saber mais porque o corpo morreu, nem saber menos, nem se torna melhor. Aí a gente vai nos velórios, né? É interessante. Aí, cidade pequena, como a gente conhece a vida de todo mundo, aí a gente sabe que a pessoa estendida na sala para visitação, o féretro dentro da urna, e as pessoas mentindo, né? Era um homem de família, e a gente sabe que o cara tinha 2 mulheres. A gente fica pensando que essas falas tolas vai mudar alguma coisa na vida do outro. É isso que precisa ser entendido, e essa influência é natural. Ninguém está sozinho. Se eu penso bem, tenho um espírito que pensa igual a mim, com bem. Isso
Isso é o universo. As energias semelhantes se atraem. Não é a física que prova isso? Então, se eu sou triste, a natureza, naturalmente, no exercício da lei, vai fazer com que eu atraia para a minha vida, para o meu campo mental, a tristeza. Jesus não afirmou cada um segundo as suas obras. Não ficou mais fácil agora entender a fala de Jesus quando disse: quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Veja como faz sentido agora. Mas aí a gente faz o quê? A gente quer ser amado. Ninguém me ama. Mas é importante que alguém me ame ou é importante que eu ame? Veja que para mim não importa se milhares de pessoas me amam. Para mim o que vai valer é se eu estou amando as pessoas. Mas a gente exige da vida aquilo que não importa. Mas quem quiser seguir Jesus, pegue a sua cruz. O que significa isso, gente? É uma metáfora muito valiosa, porque eu preciso carregar as minhas mazelas e resolver. E isso é tão importante, né? Compreender todo esse processo, e é estudado pelo tratado do Livro dos Médios, né? Allan Kardec catalogou um livro lindíssimo, né? Aqui chamou o Livro dos Médios, vai falar sobre essa mediunidade, essa sensibilidade. O médium é aquele que tem uma capacidade de perceber de alguma forma aquilo que está fora do mundo material. A gente chega em um lugar, sente tristeza. Converse com aquelas pessoas que moram ali para ver se elas não estão tristes. Aí sente ódio, mágoa, dependendo aí de cada um. Não é uma regra geral. Então por que é que nós estamos como humanidade, o mundo inteiro adoecido? Porque é um chamamento da vida para que a gente agora observe e cuide das nossas emoções, que é isso que vale, que é isso que conta. Aí nós estamos com tantas síndromes e com tantos dramas, sem saber viver conosco, com o outro, e tão atrapalhado e gerando todos esses transtornos, porque a gente não tem feito a lição de casa, que é orar, uma boa leitura, uma boa música. É impressionante como as músicas agora, a gente nem consegue entender o que está dizendo. Eu chego lá na academia e é um barulho, uma coisa tão terrível. Meu Deus, o que é isso aí? Eu tenho que entender o que é que está sendo dito. E essa é a agonia do momento. É a vida acelerada. É a vida escrava desse tempo. É impressionante. Eu faço o roteiro, olha, até tal hora vou fazer isso, até tal hora vou fazer isso, aí daqui a pouco aparece sempre alguma coisa, e aí você não vai conseguir seguir com aquele roteiro. E aí a gente adoece, se magoa, se ressente, culpa a vida, culpa a Deus, culpa a si mesmo, quer se matar, quer matar o outro, quer se viciar, quer se desesperar. E olha, gente, uma coisa muito grave: quem morrer depressivo, continua depressivo. Quem morrer com ódio, continua com ódio, porque o corpo morrendo não altera as nossas emoções. Jesus dizia: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiver com ele no caminho. Nós viemos para a terra, foi para resolver essas mazelas e não criar mais. Então veja como nós precisamos agora, apesar da grande dificuldade, porque está sendo difícil conviver com amigos, com parentes, com aderentes, com vizinhos, com patrões, com empregados. Por quê? Porque a gente não tem respirado, a gente não tem meditado,
a gente não tem procurado desenvolver coisas melhores. Se a gente, agora que o telefone virou um membro do nosso corpo, né? A gente não pode viver sem ele. É impressionante como ele controla a nossa vida, com tantas mentiras. Com tantas mentiras. Eu fico pensando assim, rapaz, eu acho que daqui logo mais ninguém vai acreditar na internet. Vai ser algo que se disser, não, foi publicado na internet, pode jogar fora, ninguém dá um tempo. Porque é impressionante a quantidade de mentiras. Esses dias vendo aí, eu vi lá a foto do Poatão, nosso campeão de luta livre. Olha, conseguiu ganhar a luta de um russo, que é um lutador extraordinário. Aí é uma grande expectativa nessa luta. O russo não aguentou nem 40 segundos. Isso e já aconteceu essa luta. Fui lá pesquisar, a luta vai ser ainda no dia 9 de março. Já estava um monte de páginas na internet dizendo que o brasileiro ganhou do russo por 40 segundos de luta. E isso, aí eu disse, meu Deus, alguém perdeu, se ocupou em produzir isso, esse vídeo. E aí a gente está se ocupando para produzir isso. Agora vamos entrar na psicosfera do sentimento, dessa influência em nossas vidas. Como nós somos perturbados, atingidos, sofridos, enlouquecidos. Aí, recentemente, algumas semanas, na cidade do Recife, os 2 times daquele estado, antes de começar a partida de futebol, as torcidas se gladiaram e eram uma cena deprimente. Alguém caído, desmaiado de tanta pancada e uma fila imensa de outras pessoas que vinham para chutar. Então vinha, chutava, saía, vinha outro, chutava, uma pessoa que estava inconsciente das pancadas que tinha tomado. Por que você está fazendo isso? Porque o outro está com uma camisa diferente do time que eu trouxe. Olha só como andam as nossas emoções. Se você for analisar, todos ali são batizados, todos passam pelas religiões. Será que frequentar uma religião significa alguma coisa mesmo? Se isso não representar na minha vida emocional, se eu não trouxer esses valores para o meu pensamento, para o meu comportamento, para a forma como eu vivo. Então a gente quer levar o nosso filho para ser batizado e diz que ele já é cristão. E ser cristão é ser batizado, gente? É isso que a gente acredita? Ou ele só se tornará cristão quando ele tiver uma vida seguindo os princípios e os ensinos deixados por Jesus? A gente precisa colocar isso na nossa existência. A proposta de Jesus é uma proposta de amor, de ternura, de paciência, de companheirismo. Não é de preconceito, é de amor. Então nós não podemos ter um comportamento preconceituoso. Então a gente vê um monte de pastores agora verbalizando tanto preconceito com tanta coisa. E olha, a gente até bate o outro que está vestindo uma camisa de um time diferente. Mas se for alguém que vote num partido diferente do nosso, esse aí agora a gente tem que matar. É assim que a gente está acreditando. Aí a gente vai para o centro espírita, assiste a doutrinária, dá passe, vai para a reunião mediúnica, mas depois imagina que quem for homoafetivo deve morrer. Se uma mulher estiver com outra mulher, deve morrer. Se for um homem com um homem, deve morrer. E Jesus entra onde no nosso coração? Ou Jesus nos ensina a condenar? É isso que a gente entende de Jesus? Essas perguntas devem ser feitas porque a gente só vai construir essa mudança em nossa vida no nosso dia a dia.
no nosso dia a dia. Então é vivendo a contrariedade no carregar a vossa cruz. Para que eu possa ganhar a vida, eu devo dizer a mim mesmo, não, eu não posso ter esse tipo de sentimento. Ah, meu Deus, que vontade de fazer tal coisa. Não, eu não vou fazer, me ajuda, Senhor. Dai-me a força para que eu controle isso. E logo mais a gente vai estar dominando as nossas más inclinações. E aí, quando a gente tiver êxito nesse domínio, estaremos sendo cristãos. Mesmo que não estejamos frequentando nenhum templo religioso. Porque não é a frequência dos templos religiosos que será observado pela lei perfeita e imutável de Deus, mas o nosso comportamento como vida. Ah, então as religiões não têm valor? Tem um valor incomensurável, que a gente não pode medir. Porque é aqui, porque a gente não vai se transformar de uma hora para outra. Então é aqui que a gente vai mudando pouco a pouco, com caindo, levantando, erguendo o outro, sendo erguido pelo outro. Então os núcleos religiosos, eles têm um valor muito grande, mas não imaginar que nenhum núcleo religioso vai transformar por si só a vida de ninguém. Nós seremos transformados quando caminharmos por cada classe dos espíritos até alcançarmos a perfeição. E isso deve ser uma máxima muito valiosa para a nossa vida. Para a gente encerrar, gostaria de abrir um livro aqui muito bonito, de novo do Richard Simonetti, porque eu admiro muito esse escritor, a quem tive a oportunidade de conversar bastante. Teve no nosso Campo do Brito por 2 vezes, um espírita maravilhoso que deixou mais de 70 livros escritos. Uma escrita simples, doce, com a alma e o coração bondoso desse trabalhador que jaz no plano espiritual. O livro é Atravessando a Rua. E a mensagem é dose exagerada. Diz o texto que Rômulo era um espírito muito inteligente, mas um espírito muito mau. Ele ocupava o seu tempo e a sua inteligência em obsidiar as pessoas na terra. Se sentia feliz e se ocupava em fazer os homens sofrerem. Pela sua eloquência e inteligência, ele tinha um grande número de subordinados que cumpriam as suas ordens. E certo dia ele recebe a visita de uma dessas suas equipes, que eram diversas equipes, e que ele destinou uma equipe dessa para destruir a família do Felinto Papes, que foi um adversário em uma vida passada e que ele guardava mágoa. E ele então direcionou uma de suas equipes para perturbar e destruir a família do Felinto. A equipe chegou e trouxe o relatório. Olha, nós estamos tendo êxito, a família está em ruínas. Nós colocamos em Dona Flávia, a esposa do Felinto, a ideia de que o Felinto está traindo ela. Então ela tem crises de ciúmes e aos berros e descontrole que acorda a rua inteira. Colocamos na mente do filho dele que ele bebesse. E embriagado, exaltamos ele e ele pegou escondido o carro do pai. Fez loucuras, acabou batendo em um poste, está internado no hospital com diversas fraturas. A filha do Felinto, atormentamos as energias sexuais dela e ela está envolvida com um homem casado. Atormentada e sofrida com esses encontros clandestinos, pensa em suicídio.
Fizemos com que o Felinto tivesse uma discussão com o patrão. É certo que será demitido. E aí, mais tristeza e caos naquela família. Atormentamos a Flávia, a esposa do Felinto, e ela demitiu, por causa tão pequena, a serviçal da casa, que era uma mulher tão nobre. Agora a gente está direcionando uma mulher muito perturbada, colocando lenha na fogueira. O Rômulo agora, bem satisfeito, feliz, porque via a vida do inimigo em ruína, sai para suas maldades, a quem ele direcionava toda a sua preocupação. Depois de um certo tempo, quando ele retorna, chama a equipe, que atormentava a família do Felinto, e aí eles agora, com o aspecto acabrunhado, entristecido, diz: Rômulo, temos mal notícias. Mas o que aconteceu? Olha, eu acho que a gente exagerou na dose. A gente perturbou tanto a vida da família que a dona Flávia procurou um centro espírita. E ainda por cima levou o Felinto e os seus filhos. Você acredita que o Felinto já leu muitos livros e agora está entendendo e está querendo empreender as mudanças na vida? O filho deixou de beber, frequenta os estudos e os trabalhos do centro. A filha deixou aquela relação com o homem casado e participa das tarefas de caridade dentro da casa espírita. A Flávia é uma trabalhadora voluntária e a família então se reúne toda semana para fazer o evangelho no lar, e nós sequer estamos tendo acesso para entrar na casa. São espíritos mais evoluídos, preparados, que estão lá agora junto deles, e a gente sequer tem condição de ter acesso à residência. Se não fizermos alguma coisa, Rômulo, tudo vai estar perdido. Mas o obsessor, inteligente, uma pessoa que entendia todos esses processos da natureza, disse: por enquanto não podemos fazer nada. Mas como assim? Então tudo será perdido. Não poderemos ter acesso a eles, porque a mente só pode ser afetada pela perturbação se perturbar. Como poderemos chegar na mente deles, eles com um comportamento como esse? Temos que aguardar e esperar que passe o entusiasmo deles junto ao Espiritismo. Então, quando eles começarem a ser atraídos pelos próprios vícios e começarem a comprometer esses compromissos que firmaram eles mesmos nos seus íntimos junto à casa espírita, aí eles vão abrir as janelas para que a gente possa ter acesso. Não terá outro caminho. Agora é só a paciência. Então, meus queridos, esse relato demonstra muito bem como a gente pode avaliar a nossa vida. Cada vez que eu exalo um palavrão, cada vez que eu exalo um sentimento descompassado, um comportamento inadequado, cada vez que eu penso uma fúria, uma mágoa, cada vez que eu minto, cada vez que eu calunio, eu estou entrando naturalmente em acesso e convidando a esses espíritos perturbadores, porque estão perturbados, a fazerem parte de nossas vidas. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Nunca foi tão vivo e tão intenso essa máxima verdadeira de Jesus. Se quisermos salvar as nossas vidas, precisamos não comprometê-la com o mal, mas de forma corajosa e dedicada, procurarmos um núcleo saudável como esse, para estudarmos e aos poucos, porque não existe milagres, as mudanças só serão executadas pouco a pouco na prática de cada um. Que o nosso Jesus, esse amigo incondicional,
possa tocar as nossas almas e a nossa consciência, para que possamos entender que tudo está em nossas mãos e o nosso futuro pode ser completamente diferente se começarmos a agir diferente. O nosso querido Richard Simonetti termina dizendo: meus irmãos, não esqueçam de viver o bem, de fazer o bem, de promulgar o bem. Muita paz. Talvez uma das coisas mais interessantes do Espiritismo que me chama a atenção particularmente é o fato de a gente poder entender com a clareza, como o Luiz colocou para a gente, ensinamentos tão antigos e tão controversos e tão difíceis até de entender às vezes. Tipo, uma coisa lá de a gente às vezes é principalmente na religião, isso não é uma crítica para uma religião, e que a gente não descortina isso direito, não compreende isso direito, mas com essa mistura de avaliação religiosa, avaliação científica, filosófica que o Espiritismo propõe, a gente consegue entender esses ensinamentos de uma forma mais lúcida. A Casa Espírita agradece de fundo a oração, Luiz. Já fico esperando que você volte. Quem tiver interesse em fazer participar do passe, por favor, faça uma fila aqui do meu lado direito, em silêncio, meditando, concentrando, e a gente vai concluir os trabalhos de hoje com prece proferida pelo próprio Luiz. Muito obrigado pela participação de vocês. A casa agradece de coração por Luiz, por todos vocês que aqui vieram. Sejam sempre muito bem-vindos e obrigado. Bem, meus irmãos, esse é um momento muito importante em que a gente pode condicionar o envolvimento da nossa alma com essa bondade do universo representada pela presença dos Espíritos de Deus que se interessam por nós, que dedicam a sua inteligência, as suas habilidades para nos ajudar, para nos socorrer. Que possamos nesta hora colocarmos em nosso coração e em nossa mente a esperança, a certeza de que não estamos sozinhos. Por mais desafiador, por mais difícil que possa parecer o momento que estamos enfrentando, é preciso coragem e confiança nos céus. Amado Jesus, Tu nos dissera que nenhuma ovelha iria se desgarrar do seu rebanho. E queremos, portanto, Jesus, confiante na Tua dedicação de cuidar do Teu rebanho, que possa nos abraçar nesta hora, nos dar a força para que construamos a coragem de pedir desculpas, de desculpar, de apagar as malquerências da nossa mente, do nosso coração, de fazer com que possamos olhar para o dia de amanhã, planejando atitudes novas, sorrindo e encorajados por tudo que Tu representas, vencer todo e qualquer obstáculo que surgirão em nosso caminho. Abençoa, Jesus, esta cidade querida, o seu povo, a sua gente. Pedimos pelos mais carentes e necessitados, pelas famílias que desconhecem as Tuas orientações, que se agridem, que se magoam, que se enganam. Para eles, amado querido, queremos rogar-lhe que os vossos anjos possam visitá-los, que despertem em seus corações a importância da justiça, de sermos íntegros, corajosos, de apagarmos os vícios, os maus comportamentos
e nos tornarmos seguidores de tua doutrina, que decanta o universo, acalentando e dando esperanças a todos nós. Que esta casa de amor, os seus trabalhadores materiais e no plano espiritual, receba de tuas mãos as bênçãos para que, tornando-se trabalhadores, possam lutar para o bem e para que a doutrina dos Espíritos possa se instalar cada vez mais nos corações dessa sociedade. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo siga conosco e que a gente possa distribuir em todos os lugares onde estivermos. Muita paz.